bem-vindo à segunda aula do Desafio Detox 21 e hoje a gente vai conversar sobre como ocorre esse detox hepático através do nosso fígado, ok? Bom, primeira coisa, você precisa entender o que é o detox. O processo de detoxificação ele é natural no nosso organismo, o principal órgão que faz mesmo é o fígado e ele é um processo de inativação para eliminação dessas toxinas. Essas toxinas geralmente elas têm uma característica, uma afinidade por coisas gordurosas, por isso elas vão se depositar em alguns tecidos nossos que têm mais gordura e precisam ser eliminadas principalmente através da urina, que tem bastante água, e através das fezes, que também precisam de água. Então o fígado ele vai transformar essa substância que tem essa afinidade por gordura em uma substância que possa ter afinidade com água para ser eliminada. Além de fezes e urina, outra forma que a gente elimina também toxinas é através do suor e às vezes até da respiração também. E aí, como eu comentei, essas substâncias elas têm afinidade por gordura. Então elas vão se depositar em tecidos nossos que contêm tecido gorduroso. Então, principalmente no nosso tecido adiposo, que é o tecido de gordura mesmo que você conhece, no nosso cérebro, no próprio fígado, no nosso sistema linfático e na matriz extracelular. O que é isso, matriz extracelular? Imagine que as nossas precisam ficar imersas, acomodadas em algum lugar. Como se você estivesse colocando um monte de bolinha dentro de um copo de água. As bolinhas são as nossas células e o copo de água é essa matriz, tá? E aí, com a presença, a deposição dessas toxinas, começa a ocorrer um evento chamado acidez. E aí, isso, mais a carência nutricional, vai levar a uma hipóxia. A hipóxia é a falta de oxigenação. E a consequência disso é a inflamação desse tecido. Quando o tecido fica inflamado, as nossas células começam a morrer e aí gera mais inflamação ainda e gera uma coisa chamada edema. Edema é o inchaço, quando a gente tem numa inflamação. Então, essas toxinas depositadas na matriz extracelular causam todo esse problema, desencadeiam um problema muito maior e a gente precisa fazer a eliminação delas. Essa eliminação é através de um controle ácido-base e também vai ser uma das coisas que a gente vai fazer no desafio. E aí, esse detox hepático ele vai acontecer em duas etapas dentro do nosso fígado e uma etapa externa, que é a etapa de eliminação. E a gente precisa de um grupo de enzimas para fazer essa inativação dessas substâncias. E o principal grupo de todas essas enzimas é chamado de CYP450. É o principal grupo de enzimas que vai fazer, por exemplo, a detoxificação de medicamentos. Então, essas enzimas são chamadas de hemoproteínas e elas precisam de 14 nutrientes para sua formação, mas principalmente desses 4 aqui, de ferro, colina, B2 e B3. Então você já pode começar a ficar ligado aí que você precisa ter na sua alimentação fontes desses nutrientes para que você tenha enzimas suficientes para poder fazer as etapas de detox, né? E aí vamos dar um zoom aqui nesse processo hepático de detoxificação. Bom, chegou aqui então a gente tem a nossa toxina. E ela vai passar pela primeira fase, que é uma fase que a gente vai precisar daquelas enzimas, tá? E aqui vão acontecer várias reações para que a gente tenha metabólitos intermediários e precisa de tudo isso aqui de nutrientes. Dá uma olhadinha. A glutationa, ela é a mãe aqui de quem precisa detoxificar, tá? Já fica a dica. Nesse processo todo, a gente gera radicais livres. Radicais livres são chamados também de AIDs, são moléculas ali que elas vão acabar gerando uma cadeia toda de destruir células próximas. Então, a gente precisa controlar esses radicais livres. E aí, talvez você já tenha ouvido falar de antioxidantes. Então, a gente precisa de muito antioxidante para diminuir aqui essa ação dos radicais livres, que vão gerar espécies reativas de oxigênio e dano no nosso tecido, inclusive danos dentro do nosso próprio fígado. Acontece que muita gente até faz consumo de alimentos que contêm esses nutrientes aqui, mas aí quando chega na fase 2, não faz uso suficiente desses nutrientes aqui. Então fica cheio de metabólito intermediário que tem espécies reativas de oxigênio que destroem o nosso tecido e não faz consumo desses nutrientes e nem de antioxidantes. E aí acaba prejudicando o fígado.
E aí, considerando que você faça o consumo de alimentos que contenham esses nutrientes, você vai gerar ali uma forma excretável dessa substância, ou seja, uma forma com afinidade com líquido, com água, para poder ser eliminado pelas fezes e pela urina e também pelo suor. Então, dê uma olhada aqui, né? Fase 1, tantão de nutrientes, e aí nutrientes protetores que são aqueles antioxidantes, e fase 2, esse tantão de nutrientes aqui. Então, dar suporte para desintoxicação vai muito além de só tomar um suco detox. Não que você não vá tomar, porque eu vou te ensinar um bom suco. Mas você precisa ter no dia a dia nutrientes suficientes. E detox, gente, é algo que acontece todo dia no nosso organismo. Então, todo dia a gente precisa ter suporte nutricional. E aí, o fígado não é o único cara que faz o detox no nosso organismo. O intestino ele também tem seu papel por 3 linhas. Que é a microbiota intestinal, que também vai metabolizar bastante dessas moléculas. A outra que tem a barreira mucosa, ou seja, o muco, que é uma substância produzida e fica por cima assim, das nossas células, também tem um papel de detoxificar. E o nosso intestino também tem umas células de defesa, que são chamadas as placas de Peyer. E elas são responsáveis também por ajudar a gente a combater essas toxinas. Principalmente quando a gente está falando de micro-organismos, tá? Ai, tá bom, Marjorie, você falou esse monte de coisa, me encheu de problema a cabeça, agora eu tô perdida porque eu não tenho como viver na bolha, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Porque é muita toxina, eu não sei se eu como direito, como é que eu vou fazer um detox eficiente? Um bom detox faz, olha, otimizando os nutrientes e eliminando as toxinas, fazendo uma excelente hidratação. Você precisa de água para eliminar a toxina também. E dependendo da sua intoxicação, precisa suplementar também. É interessante eliminar os parasitas. É interessante fazer detox de metais pesados também, fazer uma boa limpeza do seu fígado, equilibrar ácido base no organismo, e tudo isso é o que a gente vai ver aqui no Detox 21. Então bora para a próxima aula.